Vamos ficar no nosso futebol paulista e vamos falar do derby de quarta-feira. É quarta-feira e a gente vai ir com a Júlia agora com as notícias do Corinthians nesse pré-clássico. Então, nessa segunda-feira o Corinthians perdeu 2 jogadores, ambos para o Atlético Mineiro. Perdeu não, né? Um vendeu, outro foi emprestado. O zagueiro Pedro Henrique foi vendido ao Atlético Paranaense, né? Vai ter um contrato até o fim de 2024. Nessa venda o Corinthians faturou aproximadamente 6 milhões e 100 mil reais. E também ele acabou emprestando. A cara de decepção é ótima. Emprestou ao Atlético também o volante Richard, que não teve muita chance no Corinthians. Ele tem contrato ainda com o Corinthians até o fim de 2022. Vai por empréstimo até o fim de 2021 para o Atlético. E o Corinthians faturou cerca de 3 milhões nesse empréstimo. Uma notícia boa para o Corinthians, né, que estava com 3 meses de atraso no salário. Eles falaram que queriam, antes do derby, acertar pelo menos um mês de atraso. Pagou o mês de maio, que estava em atraso, em torno de 8 milhões e meio a folha salarial que o Corinthians acertou hoje com o time. Isso já com uma redução de 25% do valor, né, que seria do salário. Agora tem ainda a folha de março, o salário de março que não foi pago ainda, que ainda é com o valor normal, e o de junho, que já é com redução, mas que também está em atraso do Corinthians. E aí outra notícia boa em relação ao patrocínio, né? O Corinthians ele prorrogou o patrocínio que ele tem com a rede de postos Ale, que era até o fim do ano, prorrogou até abril. Então, um patrocínio, claro que é sempre bem-vindo, e prorrogando também é muito bom. E ele também vai começar, eu acho que a partir no jogo de quarto, eu acho que já estampa o patrocínio da Serasa, que foi firmado em março, mas começa a valer agora. Então, mais um patrocínio para o Corinthians também. Eles podiam trocar, né? Eu vou comentar aqui rapidinho. Por tirar o nome do Serasa, era mais fácil. A primeira notícia que ela deu, não é ser muito burro negociar o Pedro Henrique por 1 milhão para um time que fez um baita jogo duro para tentar te vender o Rony e o Nicão. Não é ser tipo desespero, porque, mano, se é um desespero ridículo, pelo amor de Deus. 1 milhão você não vai pagar o salário atrasado do jardineiro do time, cara. 1 milhão pelo Pedro Henrique, cara. Se os caras queriam tanto, falar, não, eu quero 4 milhões. Não, eu quero 4. Se você não me vendeu o Nicão, se você não me vendeu o Rony, é ser muito burro, cara. É muito desesperado, ao ponto de... Não, e o Atlético Paranaense deve ter chutado bem baixo, justamente contando com esse desespero do Corinthians. Sim. Então, eles estão desesperados por dinheiro, vamos jogar um valor baixo. Mas o Corinthians tem o histórico de vender muito mal seus jogadores. A venda do Pedrinho me surpreendeu, porque foi a primeira venda assim, que eu vi que o Corinthians vendeu bem. Porque o Pedrinho não vale... Quanto que foi? 15 ou 20 milhões de euros? 20 milhões de euros. 100 milhões de reais. 20 milhões de euros na época, né? 20 milhões de euros no Pedrinho. Então, com todo respeito. Nem o Real Madrid pagaria 20 milhões de euros se fosse Pedrinho. Eu daria 15 milhões de reais no Pedrinho. E olha lá. Cara, eu acho que eu não daria nem isso, cara. Com todo respeito ao Pedrinho. Eu acho fraquíssimo. É um jogador fraco. Também no Real Madrid. A única coisa... Até agora até hoje ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians, sempre oscila. Não é um jogador que me encanta, assim, tecnicamente. E eu falo isso porque, assim, eu particularmente, eu acho ele, assim, eu não gosto do Antony também, mas ele consegue ser pior que o Antony. Eu não gosto do Antony, mas ele consegue ser pior que o Antony. Que o Antony, pelo menos, ele é ofensivo, às vezes. Ele é um cara que, quando ele pega a bola e parte pro gol, ele é ofensivo, ele é direto. Ele tem deficiência na finalização, mas é um cara que ele não é burro, ele é inteligente. Às vezes toma algumas decisões erradas, mas o Pedrinho... Cara, e pra você ver a sorte, né, entre aspas, que o Pedrinho tem, o gol mais importante da carreira dele não valeu. Não valeu. Mano, vai, Guilherme, notícias do Palmeiras, Guilherme, por favor. Então, o time do Palmeiras já tem um possível desfalque pro jogo de quarto e um desfalque já quase praticamente certo, que é o Gustavo Gomes, esse desfalque, porque eles entraram em um acordo de renovação de contrato, só que não, na hora de firmar, de assinar o contrato, o agente e o Gustavo pediram para renegociar, para tentar pedir um pouquinho mais, eles estão fazendo um jogo duro, e a data para escrever para essa rodada pro derby era até o final de hoje, segunda-feira que a gente está gravando, e parece que não conseguiram realmente.
inscrever, não entraram em um consenso. O contrato dele venceu no final de junho, então ele está sem contrato ainda. Mas as negociações estão avançando aos poucos, mas provavelmente ele ficará fora desse jogo e do próximo jogo da fase de grupos. E também tem o Rony, que não é um desfalque certo, mas também está difícil. O Palmeiras entrou com um efeito suspensivo na FIFA para tentar, até o dia do julgamento, até o final de todo o julgamento, o jogador poder jogar, que ele foi punido com 4 meses sem poder atuar. E a resposta viria nessa segunda-feira, no máximo na terça. E tem também o projeto as ações que o Palmeiras divulgou para os jogos sem torcida. No Paulista, eles vão pegar vídeos dos torcedores cantando as canções da torcida, e os melhores eles vão pegar e colocar no sistema de som. Legal, também vai ter Palmeiras, minha vida é você. O Palmeiras. Palmeiras, fio, Palmeiras, fio. Criatividade do povo. Para mandar na hashtag Eu Canto, Eu Sou Palmeiras nas redes sociais, e os melhores vão ser selecionados e colocados no sistema de som. E também em jogos na arena vai ser disponibilizado as muretas ali que divide a arquibancada com o gramado para colocar faixas e bandeiras. Já no Campeonato Brasileiro, os torcedores vão poder comprar uns totens com a sua foto para colocar em cada assento, como se fosse ele presente lá. O que foi, Mantovani? O que foi? A ideia mais original de todas. Eu acho que o Sunderland o valor seria Inglaterra de R$15 para sócio avante, R$15, e para os torcedores comuns, 40. E também terá no telão mensagens de apoio ao time. Quem tá com 40 contos sobrando pra fazer um boneco de papelão aí? Então, o Palmeiras fala que é R$40 porque vai ficar um mês você no seu assento ali. A primeira chuva acaba. Não, sim, um mês eles falam, tipo, durante todos os jogos do mês, né? Eu acho que eles não vão deixar lá 100%. Se eles forem inteligentes, porque na primeira chuva ferrou. Não, mas se chover durante o jogo também... Também. Vai ter os guardinha correndo pra tirar os bonecos de papelão do negócio? Então, gente, vamos lá. Crise financeira tá chegando até nos clubes, mano. Vai, pessoal. Qualquer 40 conto. Eu me impressiono com a genialidade do mano, qualquer 40 conto, velho, aquilo ali marketing genial, assim, ó. Cara, perfeito. Eu me impressiono muito com o marketing dos clubes brasileiros, cara. Eles conseguem se superar cada vez mais. Mas é cópia. É cópia. O Sunderland fez isso. Sunderland, o Frankfurt na Alemanha também fez, não tem? É cópia. O Barcelona fez, mas não cobrou dos torcedores. Tem tipo, lá, mas lá é em euro, né? Lá um euro é 6 conto, então. Mas mesmo assim, né? Os caras não cobrou, pô. Mas que nem a Premier League, como ela fez, foi bem mais interessante. Setor, R$400 por um totem. Vamos mudar de assunto, vamos... Senão acho que o pessoal vai acabar passando raiva aqui. Hoje a gente vai começar um quadro novo que vai anteceder os jogos importantes, que é o nosso 1 contra 1. Então é claro, o 1 contra 1 de hoje, o tema é Corinthians e Palmeiras. E como que vai funcionar? Tem 4 comentaristas, cada um vai dar o seu voto em confrontos diretos entre os jogadores. Se em caso de empate, eu vou dar o voto de Minerva. Então já está na sua tela aí aparecendo a escalação. Então vamos lá. Só deixar claro uma coisa. A gente vai votar no momento ou no jogador como um todo? No momento. Putz. No momento acho que é melhor, porque o que vale é hoje, né? Tá bom. Então vamos lá. O jogo já de quarta-feira. Sim, o jogo é quarta. E pela sua última lembrança, né? Quando foi o último jogo do Brasil? Nossa. Foi em março, se não me engano. Foi em março. O São Paulo jogou segunda semana de março. 14. Corinthians foi dia 15 de março com o Ituano. E o Corinthians jogou contra o Ituano no dia 15. Foi... O Palmeiras jogou no dia 14 também. Foi segunda semana de março. São essas últimas lembranças. Então vamos lá. Para começar, Cássio e o Everton. Vamos começar pelo João Pedro. Vai ser sempre João Pedro, Guilherme, Manto e Júlia. Cara, olha, respeito muito a história do Cássio, mas pra mim é um dos confrontos mais fáceis. O Everton.
Então, pra mim, o Everton também, pelo que tá jogando hoje, não tenho muita dúvida. Rafael? Everton, melhor goleiro do Brasil. Fecha o caixão, Júlia. O Everton, qualquer goleiro no momento no Brasil seria ele. Então vamos lá, o Everton já levou essa 4-0, muito fácil. Fagner e Gabriel Menino. Vamos sempre começando pelo João Pedro. Cara, o Gabriel Menino é um garoto ainda, né? Pode evoluir. Ele é menino, né? Literalmente. Isso é engraçado, menino. Cara. Eu tava esperando alguém mandar essa. Cara, mas ele é bom jogador, ele é muito bom jogador, mas Fagner pra mim é o melhor lateral direito do Brasil. Talvez junto com o Rafinha nesse momento. Não aí, considerando que o Daniel Alves tá na lateral, né? Volante, virou segundo volante. E aí, Gui? Fagner ou Gabriel Menino? Gabriel Menino que não é lateral de origem, né? Ele sempre foi volante. O Luxemburgo que colocou ele foi bem, mas pelo que vem jogando hoje, inclusive, o Fagner é um dos melhores jogadores do Corinthians e um dos melhores laterais do Brasil. Não apesar de eu achar ele muito violento, eu achar ele um jogador extremamente violento, mas eu vou com o Fagner. E aí, Rafa? Então, eu vou de Fagner também, até porque não é muito difícil ser um dos melhores jogadores do Corinthians hoje. Também, né? E o Fagner... Mano, ele acordou comédia hoje, né? Nossa, velho. Aí depois eu derrubo ele daqui e ninguém sabe quem é. Nossa, cadê o Rafa? E aí, Júlia, vai fechar o caixão ou vai dar aquele voto legal? Só antes da Júlia votar, pra quem já jogou contra o Mantovani, sabe que ele tem um estilo meio parecido com o Fagner. É a mistura do Fagner com o Felipe Melo. Não é mentira, não. Fagner é o Dalai Lama perto do Mantovani. E aí, Júlia, mais um voto no Fagninho ou Gabriel Menino pra criança não ficar triste? Fagner também, acho que essa também não é tão difícil assim. Bom, vamos lá então pra Gil e Felipe Melo. E aí, João Pedro? Cara... Quem que o Mantovani tá rindo já? Não, o Felipe Melo, ele nem é zagueiro, mas mesmo na zaga ele é melhor que o Gil. O Gil não voltou pro Corinthians ainda. Tá na China ainda. Um voto pro Felipe Melo e aí, Gui? Então, o Felipe Melo, eu esperava menos dele na zaga. Eu achei que ia demorar muito mais para ele se adaptar. Ainda não se adaptou 100%, mas eu gosto do jeito que ele joga na zaga, que vem apresentando, do jeito que vem apresentando. E o Gil já teve uma grande carreira, né? No time de 2015 ele foi bem, num sistema bem montado. Carregado pelo Felipe. Sim, carregado pelo Felipe. Hoje não dá mais. Hoje ele não tem uma dupla que dê um apoio ou seja melhor que ele. Então, pra mim, é o Felipe Melo. E aí, Rafa, você tava rindo já? Você quer falar já? Porque eu acho que a sua risada já explica tudo. Não, então, é porque eu lembro que o João falou assim, não, um dos confrontos mais fáceis aqui foi, né, Everton e Cássio. Mas pra mim tem muito confronto fácil, cara, desculpa. Tem mesmo. Eu vou de Felipe Melo também, Felipe Melo. Felipe Melo, pra mim, ele é craque, tanto como volante e agora tá se mostrando craque também na zaga. E aí, Gil, qual que vai ser? Vai dar um votinho pro Gil ou mais um 4-0 aqui? Porque aqui estamos de goleada só. Gil que me perdoe, mas realmente o momento dele não é o melhor. Também volto no Felipe Melo. Estamos só na goleada aqui. Eu tá tentando forçar um votinho pro Corinthians, né, mano? Não tô. Eu tô aqui. Me deram isso aqui, ó. É o que tá lá no elenco deles. Não sempre chega. Não, mas vai dar um votinho pra não sei quem, pelo menos. Mano, 4-0 goleada só. Vamos lá então pra Danilo Avelar, que vai jogar na zaga esquerda essa quarta-feira, e Vitor Hugo. Vamos lá, João Pedro. Tá multado, criança. Peraí. Começa pelo Gui, então. Então tá. Então, esse confronto, eu acho que ele é equilibrado. Apesar de a gente não ter visto o Danilo Avelar jogando pela zaga, mas as características de jogo pela lateral esquerda já era quase de um zagueiro. Você já tinha você tem uma noção que ele seria um zagueiro pelo menos razoável, pelo menos aceitável. Mas o Vitor Hugo, eu acho que tem tem mais atributos a oferecer do que o Danilo Avelar. E aí, João Pedro, você se mutou? E aí? Cara, eu vou votar no Vitor Hugo pelo cara que tá jogando na posição dele, porque o Avelar não é um cara igual o Felipe Melo que consegue dominar tanto duas posições. Eu acho que o Danilo Avelar é um bom lateral esquerdo, que né, não é craque e tudo mais, mas faz bem a função dele. Como zagueiro ainda não vi atuando tanto assim aqui no Corinthians, né? Mas eu vou votar no Vitor Hugo, apesar de não achar o Vitor Hugo nada
mais, assim, acho que a primeira passagem dele no Palmeiras foi um pouco melhor do que a atual. E aí, Rafa, 3-0, já fecha o confronto? Não, então, esse é um confronto equilibrado, mas nivelado por baixo, ao meu ver. Só me tire uma dúvida, o Danilo Avelar, ele já chegou a jogar de zagueiro esse ano ou ainda 2 não? jogos na Florida Cup e coitado, as 2 ele jogou com o Marlon e ele acabou tomando gol, mas na parte Bem dele, lembrado, bem lembrado. ele não errou em nada. Sim. Olha, eu vou pelo acredito que os dois podem desempenhar. Eu vou de Danilo Avelar. Eu acho que Danilo Avelar, por mais que ele não tenha jogado ainda nessa posição de zagueiro, ficou até feliz, Gabriel. Olha o sorriso do Gabriel. De orelha a orelha. Como eu estava falando, eu acho que por mais que ele não tenha jogado ainda nessa posição de zagueiro, né, assim, tenha tido uma sequência de fato ali, com jogos importantes, ele é um cara inteligente, é um zagueiro inteligente, é um lateral inteligente, agora sendo adaptado na zaga. E sendo canhoto, jogando pela esquerda, vai facilitar bastante a ideia de jogo dele. E eu acho que esse foi um dos poucos acertos do Thiago Nunes nesse ano de 2020. Então eu vou de Danilo Avelar. Os problemas técnicos. Eu falei que tinha quebrado o suporte. Olha o teco do suporte, peraí. Onde voou? Eu tava segurando a risada e comecei a olhar o Gabriel, velho. O Gabriel tava rindo, eu não entendi porquê. Eu tava olhando pra mim assim, pra ver se eu tava Ele dentro. achou que o cara tava tirando sarro dele. Eu tava olhando aqui pra ver se tava enquadrado, se tava, né, certinho, pá. Aí eu vi o Gabriel chorando do nada. Eu falei, o que aconteceu, velho? Ai, caralho, velho. Vou deixar você feliz agora também. Eu acho que o Vitor Hugo já teve uma fase muito boa no Palmeiras. Não acho que ele esteja jogando bem no momento também. Gosto do Avelar. Não acho ele, nossa, que excepcional. Não, mas acho ele um bom jogador. Eu acho que ele vai surpreender. Eu acho que ele vai bem na zaga. Então eu voto Danilo Avelar. Agora você desempata. Nem vai ser clubista, né? Nem vai ser clubista. Olha. Você não pode falar muito também não, João. Respeito total com o apresentador. Que isso. Eu não vou ser clubista, eu só vou concordar com o que o Rafa e com o que a Júlia disse. É um zagueiro em potencial. É um cara que você nem gosta muito, Avelar. Imagina, nem sigo. Não. Nem tem uma Quase não tatuagem, gosta. não, isso não. Então essa aqui ganhou o Danilo Avelar. Vamos de Sid Clay e o Matias Vinha. Vamos começar pelo João Pedro. Mano, eu chorei de rir, peraí. Assim, o Sid Clay de 2018 é um ótimo lateral esquerdo. Mas esse Sid Clay, assim como o Gil, não voltou ainda pro Corinthians. Matias Vinha. Voltou, mas voltou pesado. Fala aí, Guilherme. Voltou de um jeito. Então, esse confronto aí é difícil porque o Sid Clay ele é um bom jogador, ele é muito bom. Só que voltou muito acima do peso, não tinha como ele render. E o Matias Vinha não tem jogo suficiente para você falar ele é bom ou ele é ruim. O pouco que eu consegui ver dele, ele apresentou muito mais do que o Sid Clay, que não é muito difícil também, né? Pela Então, forma física que ele tava. Então, O Sid Clay ele quase perdeu vaga até pro Lucas Piton. Foi um começo Que é bem- melhor que ele nesse momento. foi um começo bem conturbado do Sid Clay, mas não voto no Vinha então. isso. Rafa? Eu vou de Matias Vinha também. Eu particularmente eu não gosto do Clay. Eu acho ele assim, é um lateral ok aqui pro Brasil, é interessante. Como o Guilherme falou, ele voltou muito fora de forma, não rendendo, né, muito abaixo daquilo que o elenco, né, o técnico e a torcida mesmo esperavam. E o Matias Vinha, cara, eu vou pôr uma ressalva aí porque ele surpreendeu. Ele chegou no Palmeiras em uma posição que era muito contestada pela torcida, né? Vitor Luiz e Diogo Barbosa não conseguiram se firmar ali na posição. O Felipão e os outros técnicos que passaram ali sempre alternavam muito entre os dois e nenhum deles conseguia, de fato, se firmar na posição, né? Cometiam muitas falhas, erros individuais, erros coletivos.
Mas o Matias Vinha, ele veio pra ficar, cara. De verdade, eu acho que ele é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, inclusive. Atuando no Brasil. Mais um voto pra Vinha. E aí, Júlia? 4x0 mais um? 4x0. 4x0. Mais um Concordo 4x0. com o Matiazinho. Não acho o Sid Clay um jogador ruim, mas realmente ele voltou numa forma física nada boa. Ele não tá no momento bom, então eu acho que Matiazinha também. Então é isso, mais um 4x0. Agora eu acho que é um outro confronto que vai ser parelho. Gabriel e Ramírez. Vamos começar aqui pelo João Pedro, que já fez carinha de... sei lá. Cara, não, assim, infelizmente é um confronto difícil pelo mau momento dos dois. Porque são ótimos jogadores. O Ramírez fez uma carreira importante na Europa. O Gabriel, muito vencedor aqui no Brasil, muito bom jogador. Pelo momento, eu vou votar no Gabriel, porque o Ramírez já faz um tempo que não está desempenhando um bom papel. Até hoje, eu estava conversando até com o Gabriel antes do programa, até falei, putz, eu estou meio na dúvida do Ramírez com o Gabriel ali, e eu vou mandar um abraço aí pro João Bordini, nosso querido amigo, que falou bem, Ramírez já era. E aí, Gui, Ramírez já era? Gabriel, qual que seria a sua escolha? Então, falar que já era, eu acho que é muito cedo ainda. Mas que ele não apresentou, o Ramírez não apresentou o futebol que ele sempre teve no Chelsea, principalmente naquela época de 2011, 2012, isso é verdade. E hoje eu voto no Gabriel, porque se você comparar o que cada um faz na sua função, o Gabriel te entrega muito mais hoje do que o Ramírez. E aí, Rafa, Gabriel ou Ramírez? Eu vou de Gabriel. Eu acho que para a função de primeiro volante, o Gabriel ele é um excelente primeiro volante. Podem até duvidar, achar que ele é um jogador maldoso, ele não é nada técnico, enfim. Eu gosto muito do futebol dele. Gosto do estilo do Gabriel. Por momento também eu vou no Gabriel, mas assim, o Ramírez, a gente sempre espera, né, de jogadores, não só do Ramírez, mas de jogadores que tiveram carreira na Europa, que jogaram bem, que foram campeões lá na Europa, que quando cheguem aqui no Brasil, né, se algum time contratar, algum clube contratar, que eles venham aqui e deitem, né, que os caras cheguem voando. E não quase foi a maioria coisa. Foi isso, né? Então, até e a gente o não... Felipe Melo veio aqui, mostrou que bem... Exatamente. E quando começou a cair de rendimento, foi pra zaga, né, com o Luxemburgo, que foi inteligente, e tá voando na zaga. Mas assim, o Ramírez, ele... Infelizmente, por conta das lesões, acho que falta de confiança, não vem desempenhando um bom futebol. E até mesmo na Europa, se eu não estou enganado, ele não jogava de primeiro volante, ele era segundo volante. Ele jogava como o Kanté tem jogado lá na frente. Ele tem jogado como o Kanté tem jogado hoje, que embora seja primeiro volante, ele tem rondado bastante ali o box-to-box, o famoso box-to-box, segundo volante de muita qualidade. Ramírez, infelizmente, não tem sido esse cara. E aí, Júlia, mais um 4x0 para nossa coleção aqui de 4x0. Mais um 4x0, que concordo. É isso, acho que o Ramírez acho que o Ramírez realmente não tá jogando quanto já jogou, já foi um excelente jogador. Não que seja ruim, mas não está tão bom quanto foi antes. O Gabriel, gosto dele também, acho. Voto também nele. Então mais um 4x0. Ô, João Pedro, esse aí que a gente falou que ia ser mais equilibrado acabou sendo lavada, né? É lavada, mas você vê que você fica um pouco na dúvida por conta da qualidade do Ramírez na carreira, né? Exatamente. Agora, o equilíbrio o equilíbrio que a gente fala é mais na escolha, é muito mais difícil. Esse é o mais difícil de escolher. Então vamos agora pro próximo, Camacho e Bruno Henrique. Eu acho que vamos ser rápido. Quem vota no Bruno Henrique, levanta a mãozinha aqui, faz o dedinho pra cima. No Bruno Henrique, sim. Então 4x0 já. Esse aqui eu tinha certeza. Esse aqui eu falei, eu vou fazer assim porque vai ser muito rápido. Mas ressalva. Nem o Camacho vota nele mesmo. Mas assim, uma ressalva, que o Camacho, ele é muito bom jogador. Ele acertou o meio campo do Corinthians e eu não sei se ele vai estar no derby mesmo ou não. Vai. Mas vai, beleza. Só uma pergunta, se fosse Cantilho e Ramírez. Não, Cantilho e Bruno Henrique. Bruno Henrique, no momento Cantilho. Eu ficaria com o Bruno Henrique, mas seria mais equilibrado. Seria mais difícil de escolher. É que eu acho o Camacho e o Gabriel muito parecidos no estilo de jogo. São jogadores de muita marcação.
Então vai faltar o cara no estilo do Cantillo que fazia a bola rolar ali no meio campo. Sim. O Camacho tem mais qualidade de passe. segundo Eu vi volante. o Cantillo de perto, eu vi o Cantillo no estádio, Eu também vi, ele é muito bom, ele preenche o meio campo. Ele é diferenciado. Ele preenche o meio campo. Vai fazer falta no meio campo do Corinthians. Agora vamos nesse aqui que eu acho que é até equilibrado pelo momento dos dois jogadores, Luan e Scarpa. Qual que é o seu voto, João Pedro? Eu voto no Scarpa por conta do momento mesmo, porque o Luan é um cara que tem uma história muito grande no futebol, apesar da pouca idade. Ele é medalha de ouro nas Olimpíadas jogando. Ele foi o melhor jogador do Grêmio, o Grêmio campeão da Libertadores 2017, foi eleito o Rei da América, né, o melhor jogador daquele ano. Então, ele tem uma história muito legal, mas em 2018 ele sofre uma lesão ali que limita muito e assim, ele não consegue ainda desempenhar o papel que ele desempenhava antes. Então, no momento, eu fico com o Scarpa, porque eu particularmente acho o Scarpa muito bom jogador. Acredito que ele ainda não jogou o máximo que ele pode no Palmeiras, muito por estar jogando fora de posição. Agora, com a saída do Dudu até tudo mais, eu acho que ele pode desempenhar um bom papel ali na armação, porque eu acredito que ele tem muita qualidade. E aí, Gui, Luan ou Scarpa? Então, no início do ano, os dois começaram muito mal. O Scarpa, eu vou votar no Scarpa porque ele foi o que entregou um pouquinho mais. Os dois não entregaram quase nada, mas ele ainda conseguiu render um pouquinho. O Luan, eu tenho uma expectativa muito alta com o Luan. Então, ele tá muito aquém do que eu espero. E aí, Rafa? Scarpa Eu ou Luan? Vou de Scarpa também. E até completando com o que o João falou, o Scarpa, ele era um cara que na equipe do Fluminense, mesmo sendo uma equipe muito fraca, ele fazia diferença. E ele se destacava muito bem. Ele e o Henrique Dourado, né, que eram jogadores que faziam a diferença ali no elenco. E eu também, assim como o João, eu gosto muito do futebol do Scarpa, acho ele muito bom jogador, muito inteligente, tem uma ótima visão de jogo, sabe bater falta, que é uma coisa que está faltando no Palmeiras também, um batedor de falta mesmo. E eu vou de Scarpa. Então, só para completar a minha linha de raciocínio, eu acho que o Luan, no Grêmio, ele jogava como falso 9, como segundo atacante, atrás do Barrios, que era o verdadeiro 9. No Corinthians, ele vem atuando como o 10, e ele não tem a qualidade de passe para jogar como um 10, e também não tem a explosão, a velocidade para jogar de ponta. Ele teria que jogar mesmo na função que ele jogava no Grêmio, e precisaria ali jogar junto com o Gustavo ou com o Bocelli. Então, o Gustavo agora foi pro Inter, né? Não, então teria que jogar ali. Gustavo tá nas Coreia. Isso, verdade. Jogar ali junto com o 9 fixo, que no caso seria o Bocelli, né? Então, eu acredito nesse momento que o Scarpa venceria esse 1 contra 1. E aí, Ju, votaria no Luan ou no Scarpa? Conhecendo ela, ela vai votar no menino. Luan. Vou votar no Luan, realmente. Eu gosto muito do Scarpa, gosto do Luan também. Mas eu acho que para esse jogo em si, eu acho que o Luan pode ser mais decisivo para o Corinthians do que o Scarpa para o Palmeiras. Eu acho que o Luan pode ser mais decisivo realmente para o Corinthians. Não que eu acho que vai ganhar ou fazer tanta diferença, mas eu acho que ele pode decidir mais. Então eu voto para o Luan. Então, pois bem, Everaldo e Gabriel Veron. Vamos lá, João Pedro, você tá com cara de que vai votar no Veron. Não, assim, sem dúvida nenhuma, eu vou votar no Veron. O Veron, apesar de ser um menino ainda, né, muito novo, ele tem muito mais qualidade do que o Everaldo. Todo Gabriel joga bola, mano. Não, e o Veron, assim, ele é muito promissor. O Palmeiras não costuma usar tanta base, mas, vamos dizer assim, pós Gabriel Jesus, tem tratado com um pouco mais de carinho aí a base, e o Luxemburgo esse ano tem promovido vários meninos. E o Veron já tem uma expectativa muito grande ali dentro do Palmeiras, e eu acredito que ele é, sim, melhor que o Everaldo, e vai substituir o Dudu nesse jogo, né, no caso. Sim. E aí, Gui, Everaldo ou Gabriel Veron? Isso aí também é outro que não tem, pra mim não tem nem comparação. O Veron já é muito melhor do que o Everaldo. O Everaldo não mostrou até agora no Corinthians o futebol que ele até mostrou um bom futebol no Fluminense, mas no Corinthians realmente não vi nada. E o Veron, pra mim, é uma grande promessa do Palmeiras em nível de Gabriel Jesus. E aí, Rafa, Gabriel Veron, o Everaldo? Eu vou de Gabriel Veron. Vou seguir no relator, como o Guilherme disse, ele já se mostrou um jogador muito superior ao Everaldo.
até mesmo pelo Mundial que ele fez, né, onde a seleção sub-17, sub-17 foi campeã, vencendo o prêmio ali de melhor jogador da competição. É um jogador muito versátil, joga nas duas pontas, sabe jogar também dentro da área, pisando na área. Então eu vou de Gabriel Veron. E aí, Ju, pra encerrar, Everaldo ou Gabriel Veron? Gabriel Veron também, eu acho que ele é um excelente jogador e acho que vai se tornar ainda melhor. Já tá começando a carreira, eu acho que ele vai ser muito melhor ainda, mas concordo também, acho que sem dúvidas Gabriel Veron. Vamos lá, João Pedro, Mauro Bozelli ou Luiz Adriano? Para mim é Luiz Adriano por conta de serem assim, jogadores que o Luiz Adriano tem tudo que o Bocelli tem, mas ele finaliza melhor que o Bocelli. Talvez o Bocelli tenha um físico melhor ali em questão de fazer um pivô e tudo mais, mas o Luiz Adriano, o estilo dele me agrada mais do que o Bocelli. É um cara que consegue sair da área com mais qualidade, um cara que consegue se movimentar melhor. Você vê hoje, por exemplo, o melhor 9 do Brasil, acho que para qualquer um, é o Gabigol. O Gabigol não é um centroavante preso, igual o Bocelli. Então eu prefiro mais o estilo do Luiz Adriano, apesar de gostar muito do Bocelli, acho que é um ótimo jogador, mas eu enxergo o Luiz Adriano um pouco mais completo do que o jogador corintiano. Você falou de centroavante preso, eu tenho uma teoria que daqui a alguns anos a gente não tem mais nenhum centroavante prédiozão, assim. Pra mim vai tudo ser o Gabriel Jesus, igual Agüero, igual Firmino, vai tudo ser o 9 de movimentação. Guilherme, Mauro Bozelli ou Luiz Adriano? Então, essa realmente é muito difícil. Apesar de não ser em jogadores da mesma característica que o Luiz Adriano sai mais da área, ele prefere isso. Se você colocar o Luiz Adriano para ficar fixo ali dentro da área, ele não vai render, não vai gostar do jogo dele. Mas o Bozelli já é um jogador que gosta mais do contato, gosta mais de fazer o pivô e tá ali para empurrar para dentro do gol. Mas eu vou ficar com o Bozelli. Vamos lá, Rafa, vamos ver se você vai. Para que lado você vai desempatar? Mauro Bozelli ou Luiz Adriano? Eu vou de Luiz Adriano também. Ele é, como vocês já disseram aqui, ele é um 9 de. Embora ele tenha um físico que dificulte um pouco assim, a agilidade dele, né? É um cara grandão, forte, ele ainda assim consegue se sair muito bem quando ele pisa fora da área. Ele sabe usar muito bem o corpo, ele tem uma boa visão de jogo, que é difícil para os atacantes hoje em dia. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem visto isso, uma deficiência muito grande nisso. Ele é aquele 9 que sai da área, consegue ajudar na construção e na conclusão das jogadas. Então, eu vou de Luiz Adriano. Acho ele um baita de um atacante. Beleza. E aí, Ju, Mauro Bozelli ou Luiz Adriano? Vai empatar a disputa ou vamos terminar com o Luiz Adriano vencedor aqui? Luiz Adriano também. Eu gosto dos dois. Acho o Bozelli um bom jogador, mas pra mim também Luiz Adriano. Beleza. Agora, essa aqui eu vou fazer o mesmo esquema de Bruno Henrique e Camacho. Alguém vota no Ramiro contra o William Bigode? Pra mim, olha, o William é um jogador muito subestimado, cara. Eu também acho. Eu acho ele nível assim Dagoberto no São Paulo, inclusive com características muito parecidas. E lógico, teve a lesão que acabou dificultando, né, o retorno dele, demorou um pouquinho para engrenar, mas o William, ele é um atacante, se a gente pensar como atacante, é um atacante muito versátil, joga nas duas pontas, joga dentro da área, pisando, e embora não tenha uma estatura muito boa, ele sabe cabecear também, finaliza com as duas pernas, é rápido, não é um cara que que costuma tomar decisões erradas. Eu particularmente sou fã do William. Fora que o Ramiro enganou bem também, né? Enganou. Teve o Arthur para ajudar, né, no Grêmio, então ajudou bastante. Então, pessoal, a nossa seleção ficou Everton, Fagner, Felipe Melo, Avelar, Matias Vinha, Gabriel, Bruno Henrique, Scarpa, Veron, Luiz Adriano e o William. Vocês viram que do primeiro volante para baixo só deu Palmeiras. Mas a gente precisa de alguém para treinar esse time, né? E vai ser entre Thiago Nunes e Luxemburgo. Quem que vai ser, João Pedro? Cara, é o confronto literalmente do velho com o novo, né? Eu assim, o Luxemburgo tem uma baita história no futebol brasileiro, multivencedor. Thiago Nunes tá começando agora, acho que no momento é um dos principais técnicos do Brasil, mas, cara, eu não consigo não votar no Luxemburgo nessa aí. E aí, Gui, Thiago Nunes ou Vanderlei Luxemburgo? Então, se fosse
se o trabalho do Thiago Nunes estivesse dando certo, dando como ele espera, eu votaria sem sombra de dúvidas no Thiago Nunes. Mas isso que é o problema. O time não rende, os jogadores parecem que não entendem a filosofia ou não querem entender. Então não tem como não votar no Luxemburgo. Você comentou que os jogadores não entendem a filosofia. Eu acho que eles estão viciados um pouco no que era o jeito Carille de jogar bola. Eles estão viciados. O jeito Corinthians, né? Porque o jeito Corinthians também. O jeito desde 2000. É uma identidade. Sim, uma identidade. É o time que pega, faz um gol e fala, agora vamos aqui esperar o erro do adversário. Tanto que você vê o Thiago Nunes falando, gente, vai pra frente. Vai pra frente. Então, tipo, eles estão nesse vício de, fizemos um gol, opa, vamos recuar. Acho que isso deve estar atrapalhando muito. E essa pausa, quantas semanas eles tiveram pra treinar? 3 semanas, mais ou menos? Umas 3 semanas, eu acho. Pode ser que essas 3 semanas tiram um pouco do vício. Vai que a gente vai ver isso um pouco na quarta-feira no derby. E aí, Rafa, Thiago Nunes ou Lucha, já vou botar o voto pro Luxemburgo, porque eu sei que você é fã do Luxemburgo. Exatamente, cara. Eu, sem sombra de dúvidas, voto no Luxemburgo. Não só pela história dele, como o João bem disse, mas por quem ele tem sido, inclusive hoje, ele tem pego equipes, ele pegou o Vasco no ano passado, que não era uma equipe boa, e conseguiu extrair leite de pedra, ele literalmente fez isso, uma equipe que tinha grandes chances de lutar contra o rebaixamento, ficou ali no meio de tabela, conseguiu, acho que, beliscar uma Libertadores, se não estou enganado. Por muito ou Sul-Americana. Eu acho que na penúltima rodada eles não tinham mais chance de ir para Libertadores. Isso, foi exatamente isso. Eles quase pegaram uma Libertadores com um elenco muito limitado. E o Luxemburgo, como você disse, sou muito fã dele. Eu acho ele um dos poucos medalhões, né, desses técnicos medalhões, que continuam estudando. E para mim isso, sem sombra de dúvidas, é extremamente diferente. É o que faz um técnico ser bom hoje em dia, seja ele um técnico novo que esteja começando agora, como o Thiago Nunes, ou um técnico medalhão. Ele continua estudando, e é por isso, pela história que ele tem e pelo que ele tem sido hoje, por isso que ele está à frente de muitos técnicos aqui no Brasil, mesmo muita gente indo contra ele. Perfeito. E aí, Ju, Lucha ou Thiago Nunes? Luxemburgo também, eu gosto demais dele. Eu acho que não só a história dele, mas o momento dele. Eu gosto dele, muito dele como técnico. Acho o Thiago Nunes um técnico muito bom. Acho que ainda vai ter uma carreira muito promissora, mas no momento também ficaria com o Vanderlei Luxemburgo. Bom, gente, aqui no nosso cara a cara, no nosso 1 contra 1, foi 9-3 pro Palmeiras. E vamos de palpites. Vamos encerrar o programa com os palpites. O do João Pedro a gente já viu semana passada. Foi 0-0, né? Ele apresentou seu palpite de 0-0. Então, Rafael Mantovani, qual que é o seu palpite para Corinthians e Palmeiras? Eu aposto no empate também, acredito que seja 1-1. Um empate bem feio, um jogo difícil de assistir para o torcedor. Aposto no 1-1. Até por conta das situações dos dois times, né? O Palmeiras perdendo muitos jogadores importantes e o Corinthians numa situação muito delicada. Talvez isso até seja assim, um ponto importante a ser ressaltado, que pode ser um gás aí para as equipes, para ambas as equipes. Acho que o Bordini, inclusive, citou isso na semana passada, que a questão do Corinthians ter chance de ser rebaixado pode ser um incentivo tanto para o Palmeiras de querer rebaixar o rival e o Corinthians para não passar vexame, né? De querer se livrar dessa situação. E aí, Ju, qual que é o seu palpite para quarta-feira? Eu aposto 2-1 Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e não um bom equilibrado. Eu acho que não vai ser um jogo bom. Acho que vai ser um jogo ali bem mais ou menos. Mas eu ainda acho que o Palmeiras sobressai e ganha. Eu aposto 2-1. E aí, Gui, seu palpite pro derby paulista? Então, eu acho que vai ser um jogo duro, jogo bem chato, para ser sincero. Mas o Palmeiras vai levar. Vai ser 2-1 pro Palmeiras. Eu apostaria, se não tivesse essa situação. Vocês estão apostando em muito gol, cara. Oi? É muito gol. 1-1 já foi em 2 não, gols. Mas então, agora eu vou 3 gols num jogo desse. Agora eu vou explicar. Meu palpite, se não tivesse essa motivação do Corinthians, que vai ser rebaixado e tal, eu apostaria 2-0 pro Palmeiras. Mas por causa dessa motivação do Corinthians, eu dou um golzinho pro Corinthians.